Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O programa Meu Time de Botão, se a gente definiu, né, Paulo Júnior, olá pra você, a gente definiu que falaria fazer 3 vezes por mês, né? Dia 1, 11 e 21, ou dia 10, 20 e 30, mas calhou da gente começar esse serviço no mês que tem 28 dias, o mês de fevereiro, né? Um abraço pro ano bissexto aí, que é um must. E tiraram o nosso horário de verão cedo demais, na minha opinião. Não pode tirar antes do carnaval. Atrapalha, inclusive, a última escola que desfila, no caso de quem desfila, né? Eu não sei se... Eu sei que você não é exatamente ali da Sapucaí, do AMB, né, Paulo? Oi. Oi, né? Tudo bem? E eu também não quero falar muito sobre isso. Acabou o carnaval há pouco, né? Estamos gravando isso aqui após a quarta-feira de cinzas. E eu acho a Sapucaí um petardo sonoro, estético, conceitual, filosófico. A questão ali é música, é religião, é cultura, é linguagem. E a linguagem eu entendo muito que afaste as pessoas, porque você tem uma linguagem um pouco iconoclasta ali, enfim, é mais subjetivo do que objetiva, não é tão fácil de você entender as mensagens que estão sendo passadas, às vezes a mensagem é chata mesmo, às vezes uma escola fica 1 hora te contando sobre o extrato de tomate, isso não é legal. A televisão não ajuda, né? Porque não ajuda. parece que tá transmitindo um treino da seleção brasileira. Isso. Em Vegas. Né? Isso, exato. É nesse ritmo que eu definiria a transmissão. Eu gosto de varar a madrugada vendo os desfiles, viu? Mas não é fácil, como você disse. Exato. A transmissão da TV é feita para quem não gosta, né? Porque assim, pensa assim, quem gosta vai assistir de qualquer jeito. Seja gente chato, seja gente legal. Mas vamos tentar captar quem não gosta. Então chama... Vegas. Eu me lembrei dos coletivos. Isso. Do time do Parreira. Mas de toda forma, como o carnaval, aquela questão ali, né, dos desfiles, à noite de madrugada, são histórias sendo contadas. E a gente aqui no Meu Time de Botão conta histórias. Falei até demais da parte do concurso do carnaval, porque queria, ao começar o programa, lembrar de um morto no carnaval, que era um grande contador de histórias, escreveu muito bem a sua história e agora fica para a história contada dos mais jovens que frequentavam o Bip Bip. Esse, né? Tirou onda, hein? Em Copacabana, o Alfredinho teve a indecência, a descompostura de morrer num sábado de carnaval. Sabe lá o que é você manter um bar desde 1969, se eu não me engano, desde 84 com ele à frente. Cara, é muito tempo e um bar... É muito moleque chato pra caralho indo no bar. Muito. E eles, né... É um bar que se dedicava a fazer samba de alto nível, de alto garbo ali, e ele não gostava de conversinha durante o samba, né? Então, pois é. Cansou de dar bronca em... Aquela palma no estalinho, né? Exato. Não queria estridência, não queria muito barulho, não queria desrespeito dialético ali com o samba. O maior respeito de um dono de bar é mandar você abrir a geladeira e pegar a cerveja, né? Isso aí não se ensaia, né? Se conquista, sabe-se lá como. Foi um dos grandes aí, o nosso Alfredinho. Alfredinho do Bip Bip, um grande contador de histórias. Não conheci o bar, não conheci a pessoa, a intimidade da pessoa. Agora fica a fama que todos nós já conhecíamos. Eu tomei pito do Alfredinho. Você tomou pito? Não é um grande orgulho, porque acho que todo mundo já tomou um pito do Alfredinho, mas eu mereci. Eu me empolguei ali na famosa conversa paralela, sabe? E mereci aquele chill, né? Aquele chill com classe. Mas na hora eu me calei, né? Broncas foram inventadas para serem dadas também. Passou. Então, se acho que merecia aqui a lembrança a um grande contador de histórias de carnaval, de história de samba, que foi embora no carnaval, e a gente aqui volta
à baila. Vamos contar histórias e a história é mais ou menos recente. A gente pensa que 2002 é recente, né, Paulo? Porque tá aí na nossa... porque a gente viveu, mas a gente envelhece, rapaz. Lá se vão 17 anos daquele longínquo ano de pentacampeonato, né? 2002, o Brasil pentacampeão, com a taça no colo, abriu espaço para um campeonato brasileiro. E a partir desse campeonato brasileiro, eu deixo para você contar qual é o nosso recorte, o nosso tema de hoje. A gente vai falar do último mata-mata da nossa história, se tratando desse formato, dessa ideia de campeonato brasileiro. Claro que a gente ainda tem disputas eliminatórias no nosso futebol, mas o último mata-mata de Brasileirão, o último domingo que o Brasil parou para assistir uma final de campeonato brasileiro, com algumas peculiaridades, né? Uma delas, vale destacar, Leandro, o time brasileiro na Copa de 2002 ainda tinha mais jogadores no Brasil do que fora. Ainda era uma seleção mais caseira do que europeia, por incrível que pareça. O que mostra que se a gente tem um time campeão do mundo com mais jogadores aqui do que lá fora, o nível estava bom. Sim. O nível do futebol brasileiro estava bom. Não precisa ir muito longe para lembrar que os 3 goleiros... o Dida já de saída para o Milan, né? Já estava no Milan, mas são 3 goleiros muito identificados com o futebol brasileiro. Você tem jogadores que jogariam esse campeonato brasileiro, como Vampeta, como Ricardinho, como Kaká... uma série de jogadores que eram muito presentes ainda no futebol brasileiro. Então acho que é um campeonato simbólico, porque as Copas de 2006, 10, 14 e 18 não lembram em nada isso, né? A gente saiu dessas Copas e veio para um baixo astral no Brasileirão. Acho que 2002 ainda teve um clima legal, ainda se herdou um pouco de um futebol otimista daquele time campeão do mundo. E o segundo ponto que vale a gente destacar, e que vai ser muito falado durante o programa de hoje, é que o campeonato conviveu com a ideia de ser o último mata-mata, né? E isso, me lembro bem, mexeu muito com as pessoas, né? Por uma ocasião, por um tremendo acaso do destino, eu sou palmeirense, né? E quando o Palmeiras foi rebaixado, eu lembro que meu primeiro reflexo foi, não tem mais final de brasileiro pro Palmeiras, era a última. Porque durante todo aquele segundo semestre, primeiro se anunciou um Brasileirão mais longo, mais tarde se confirmou um Brasileirão por pontos corridos. Ou seja, é um campeonato, para mim, de nível técnico muito bom, de uma reta final espetacular, tecnicamente, de jogos muito, muito interessantes, de muitos jogadores inspirados, de muita gente boa jogando bola, e com essa peculiaridade da gente ter vivido um último domingão de final de Brasileiro, que, pra mim, lamentavelmente, os pontos corridos não conseguem alcançar. Tem suas vantagens também, ainda que não acho que formato de disputa devesse significar melhoria para o futebol. Acho que não tem nada a ver. O campeonato inglês podia virar playoff hoje, e ele não ia virar uma porcaria porque o quarto colocado da primeira fase foi campeão. Mas foi o jeito que o futebol brasileiro entendeu que poderia ser um formato para colocar o futebol brasileiro nos trilhos. A gente poderia fazer um programa só sobre as cascatas que nos venderam com os pontos corridos, né? Você lembra daquela? Agora sabe até quando joga. As pessoas estão cagando pro seu time jogar no 14º lugar, mas enfim... Vendendo mando de jogo, porque... Vendendo mando de jogo, a cascata do Carnê, os times não tem nem estádio, né? Flamengo começa um brasileiro sem você saber se vai jogar no Maracanã. Quem tá falando de Carnê? Enfim, vamos falar do último mata-mata daqueles meses de novembro e dezembro de 2002. Um último lampejo de playoff em Campeonato Brasileiro. Em 17 de dezembro de 2002, o Campeonato Brasileiro viveu pela última vez em sua história o que o Paulo lembrou aqui, o último domingão de final, ou de semifinal, ou de quartas de final.
Meu time de botão, então, lembrará deste mata-mata, 8 times classificados. A tabela inicial tinha 26 equipes, né? A Série A contou com 26 equipes. E a última rodada teve, naturalmente, óbvio, 13 jogos marcados, todos no mesmo horário, no mesmo dia, para não ter confusão. A velha história do... preciso retardar o começo do meu jogo. Teve uma história boa, a gente vai ouvir já. E esse domingão de 13 jogos simultâneos ficou marcado, antes da gente falar dos 8 classificados, ficou marcado pelos rebaixamentos históricos de Palmeiras, Botafogo e também a Portuguesa, que caíram os 3 juntos do Gama. O Gama a gente já imaginava que fosse cair, a Portuguesa tinha um time interessante, mas enfim, não é exatamente uma surpresa, embora fosse um time capaz de se manter. Palmeiras e Botafogo, sim, representavam uma grande surpresa. De 26 times, cai 4. O Palmeiras e o Botafogo foram 2 destes. Vamos detalhar aí os jogos, Paulo? Jogo a jogo para os classificados, né? Como se classificaram os 8 times que foram ao mata-mata, rodada essa em 17 de dezembro de 2002. Primeiro, o líder, Botafogo 0, São Paulo 1. O gol de Dil no segundo tempo do jogo em Caio Martins sacramentou o Botafogo como rebaixado e lanterna do campeonato, enquanto São Paulo se colocava definitivamente como time a ser batido. Líder da primeira fase, jogando muita bola, abrindo 5 pontos de vantagem com 16 vitórias e melhor ataque com 25 gols. O Botafogo retardou o jogo, é por isso que a matéria vai contar. A gente vai ouvir a matéria da Globo para Botafogo 0, São Paulo 1, que o Botafogo já sabia que tinha caído antes do jogo terminar, porque o jogo lá em Caio Martins estava atrasado. Vamos ouvir. Botafogo 0, São Paulo 1. Botafogo cai, o São Paulo se consolida como líder da primeira fase do Brasileirão 2002. Dizem que tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Algumas acontecem 3 vezes. 3 bolas na trave. Eu, se estivesse ali, eu já tinha feito um gol. Como ela não está, o pior acontece no segundo tempo. Dil faz 1-0 para o São Paulo. A segunda divisão fica bem perto. O Botafogo, que atrasou o jogo de propósito, vai sofrer por último. 35 minutos do segundo tempo. Todos os outros jogos já terminaram. E com o empate entre Figueirense e Paraná, torcedores e jogadores do Botafogo já sabem, o time está rebaixado. Talvez por isso o zagueiro Sandro tenha reagido assim. Uma entrada violenta por trás em Jorginho Paulista. Ele é expulso e ainda tenta agredir outros jogadores. Sai de campo listando adjetivos para o São Paulino Júlio Batista. Ei, Jorginho, o que ele fez, mano? O trabalho não deu certo porque alguma engrenagem não funcionou. Então ninguém pode tirar o corpo fora. Essa é a voz do Capita, né? O treinador da queda. Técnico Carlos Alberto Torres. E a entrada do Sandro é... Que vermelhaço, viu? Vermelhaço justo, né? Eu vou ficar alguns meses sem reclamar de cartão vermelho, Paulo Júnior. Ah, é? É. O Capita, o treinador do Botafogo, que também, como jogador, foi um grande, foi cirúrgico, né? Alguma coisa deu errado na engrenagem. Pois é, essa é boa, Tudo que o torcedor quer é ouvir isso depois de ser rebaixado. Outro jogo, São Caetano 3, Santos 2. Esse jogo é importante, hein? Porque o Santos estava brigando pela última vaga ali no Peixe e chegou na rodada final no 6º lugar. Enquanto o São Caetano, que era o segundo colocado, podendo ainda ser alcançado, mas já garantido entre os 8, entrava tranquilão na partida. E no Anacleto Campanella, o São Caetano venceu mesmo o time da Baixada, 3-2. O resultado foi suficiente para que o São Caetano se mantivesse no segundo lugar e também para a equipe santista se classificar, mas não em 6º, né? O Santos perdeu 2 posições, terminou em 8º, graças à derrota do Coritiba para o já rebaixado Gama. Não ficou em 9º, né? Teve isso, né? Só ficou em 8º porque... Coritiba ramelou feio, né? Porque o Coritiba tinha chance, só precisava ganhar do rebaixado Gama. Mas ainda assim, né? É prejuízo para o Santos essa derrota, porque de 6º caiu para 8º. E aí complicava, né? As coisas para o Santos ficavam muito mais difíceis. Significa que ia enfrentar o São Paulo
nas quartas de final. São Caetano 3, Santos 2 no ABC, matéria da Band. O São Caetano muito bem naquele campeonato, batia o bom time do Santos para fechar em segundo. Em São Caetano do Sul, o Santos sentiu na pele o que é enfrentar o Azulão em sua gaiola. A turminha do Peixe perdeu, mas saiu de campo feliz e classificada com a última vaguinha que ainda restava. O estádio pode ser do São Caetano, mas a maioria nas arquibancadas é de santistas. Eles invadiram o Anacleto Campanella com a esperança de ver o seu time cumprir a tradição de sempre vencer o Azulão na casa do adversário. Mas a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, a história mudou. Wagner deixou para Magrão e ele cruzou para Claudecir fazer 1-0. No segundo tempo e outra vez tocando a bola, o São Caetano conseguiu ampliar. Agora com o Luiz Carlos Capixaba. Na sequência, o Santos tenta reagir. Elano bate a falta e Alex, de cabeça, diminui. 2-1. Rafael não cortou o cruzamento que encontrou o Claudecir outra vez sozinho. Já no final, William sofre pênalti de Dininho. Alberto bate e define o placar final. São Caetano, segundo colocado, 3. Santos, o oitavo classificado, 2. Agora o São Caetano... Tá aí, matéria fechou bem. São Caetano em segundo, Santos em oitavo. A gente segue com a rodada final com o Pacaembu. Corinthians 1, Vasco 1. O Vasco já não tinha pretensões e buscou um empate no fim para terminar no meio da tabela aquele campeonato brasileiro. O Corinthians, com esse jogo morno, esse jogo sem grandes atrativos, 1-1, acabou terminando no terceiro lugar. São Paulo em primeiro, São Caetano em segundo, Corinthians em terceiro. Outro jogo, Atlético Paranaense 4, Juventude 0, lá em Curitiba. O Atlético não tinha mais chances, mas enfiou uma goleada no já classificado Juventude. Mesmo com essa traulitada, o time de Caxias do Sul se manteve em quarto lugar. Então vai tomando nota. São Paulo, São Caetano, Corinthians e Juventude, estes os 4 primeiros que decidiriam em casa as quartas de final. Em Porto Alegre, Grêmio 1, Atlético Mineiro 0. Confronto direto entre dois times que se classificaram. O Grêmio começou a rodada no 7º lugar e foi ao 5º lugar ao vencer por 1-0 o gol do lateral direito Anderson Lima. Já o Galo, que começou no 5º lugar, perdeu essa disputa direta, acabou terminando em 6º. Então, bagunçou tudo esse 1-0. Exato. Basicamente, não, é isso mesmo. Eu ia falar uma bobagem aqui. Que o Grêmio vai para 5º e passa a entrar na chave que encontraria o Santos, né? Isso. Ou São Paulo. Ficando em 7º, estaria na outra chave, né? Pegaria provavelmente o São Caetano numa hipotética semifinal. Outro jogo, Ponte Preta 2, Fluminense 3. O Fluminense começou a rodada em 8º, ameaçado de sair da zona de classificação, mas fez bem o seu trabalho em Campinas com uma virada espetacular, pois perdia por 2-0 e nos últimos 22 minutos da peleja virou com gols de Rony e Romário. Com essa vitória terminou em 7º lugar. Só pra gente falar mais um pouquinho do rebaixamento, vale o registro, né, Leandro, que teve zum de virada de mesa sim. Vale lembrar que o Fluminense e o Bahia tinham sido perdoados, né, dos seus rebaixamentos, acabaram jogando a Copa João Avelange em 2000, aquilo ainda estava meio fresco, e o Palmeiras, o Botafogo e a Portuguesa não aceitaram de cara que iam jogar a segunda divisão não, só pra gente registrar que não é porque o campeonato é a ser pontos corridos que todo mundo já caiu falando, ano que vem é Série B. Vai ter congresso de Série B, vai ter briga pelo regulamento, claro, tivemos momentos piores no futebol brasileiro, mas vale o registro que o trio aí de gigantes não aceitou tranquilamente a queda não. Torcedores de Portuguesa, Palmeiras e Botafogo assistiram ao mata-mata ainda pensando, será que caiu mesmo? Será que vai continuar o campeonato desse jeito? Porque a gente vinha de uma série de anos com regulamentos mudando a cada dezembro. E o outro rebaixado, o Gama, ainda estava com os papéis na mesa do imbróglio jurídico de uma outra virada de mesa, né? Isso. Da qual ele foi ali uma parte prejudicada, né? Aquela na qual o Sandro Hiroshi, enfim, aquela que salvou alguns
mais fortes do que o Gama e acabou ensejando a João Avelange de 2000. Me arrisco a dizer até que se não fosse aquele caos de 2000 tão recente, o desastre para alguns times grandes em 2002 talvez fosse revertido em virada de mesa, que estava tudo tão fresco, né? Aquela baixaria toda estava tão fresca que não havia clima, com o Estatuto do Torcedor chegando e tudo mais, não havia clima para uma nova manobra dos poderosos. Vamos às quartas de final, Paulo Sério da Silva Júnior. Ida, 24 de novembro de 2002, expectativa para um domingo de 4 jogos, e a informação que já circulava era de que podia ser a despedida do formato de mata-mata. A reunião do Conselho Técnico da CBF estava marcada para 17 de dezembro, 2 dias depois da final. Registro isso porque nessa semana das quartas de final os jornais trataram muito de bastidores, de contar o que os presidentes estavam achando, o que a TV estava achando, o que a CBF vinha pensando da mudança de formato. E foi um senhor domingo de futebol, 15 gols em 4 jogos, num dia que já garantiu ali a maior média goleadora da história do campeonato. Só por aquele domingo, o Campeonato Brasileiro de 2002 já tinha a maior média de gols da história. A média de público também foi ótima, 46 mil pessoas. Vale lembrar que eram 2 jogos sem possibilidade de prorrogação ou pênaltis. O time de melhor campanha jogava pelo empate na soma dos resultados. E esse domingão de muito gol e muita gente nas arquibancadas pesou a favor do mata-mata. Tinha gente falando, sim, olha aí, 46 mil pessoas de média, como é que vai bater isso aí? Vamos aos jogos. Aos jogos, o primeiro reunia o 8º lugar, Santos, contra o primeiro lugar e sensação do ano, São Paulo. Os dois times com nomes jovens. O Santos, ao longo do campeonato, foi colocando Robinho e Diego. Mais ou menos. Eles foram entrando aos poucos, mas a posição eles conseguiram na marra, né? Se dependesse aí do nosso conservadorismo futebolístico, eles esperariam um pouco mais. Mas o Emerson Leão, técnico do Santos, teve que se render aos encantos de Robinho e Diego, que deram revolucionaram tecnicamente aquele time do Santos. Tem uma coisa que não existe o papo do técnico que gosta de trabalhar com a base. Ninguém gosta. Exato. O cara quer jogador graúdo, barrigudo, que já chupou laranja, já tomou muita cerveja. E não pensa que jogador jovem gosta de... Eu ouvi de ex-jogador de time grande do Rio de Janeiro, viu, Paulo? Esse negócio de, os jovens adoram trabalhar com o Seedorf. Nada, os moleques gostam dos moleques da idade deles, viu? Não gosta de um cara tirando vaga compulsoriamente de outro jogador. Tudo tem exceção na vida também, mas não é tão simples assim, não. Como é que diz? Essa aura de admiração, tudo mais, não tem nem de velho por jovem, nem de jovem por velho. Enfim, o São Paulo, como eu estava dizendo, também tinha um jovem, já com um carimbaço de pentacampeão do mundo. O Kaká era um dos titulares daquele São Paulo. Santos e São Paulo, Vila Belmiro, jogo de ida, reedição do jogo do ano, já que na primeira fase um 3-2 insano no Morumbi, 3-2 para o São Paulo, com até erro grosseiro de arbitragem teve, empurra, provocação, virada, revirada, um jogaço. E naquele o time do Morumbi venceu. E depois daquilo o Santos entrou numa má fase. Foi a partida da comemoração do Diego sobre o símbolo rival, né? Ele marcou o gol de pênalti, um pênalti que voltou. Aconteceu de tudo naquele jogo. Ele brigou com o Fábio Simplício. Teve gol do Ricardinho que tava mal com a torcida. Teve. Uma loucura. Mas na ida das quartas de final, o encontro mudou de vencedor, né? Deu peixe na Vila Belmiro. Santos 3, São Paulo 1. Um resultado difícil de ser revertido. O jogo representou a perda da invencibilidade são paulina, vinha de 10 vitórias consecutivas e também alimentava a tal da ideia dos pontos corridos como regulamento mais justo. O São Paulo, primeiro colocado e voando no Campeonato Brasileiro, chegava no Morumbi em desvantagem, mesmo tendo terminado a campanha 13 pontos na frente do adversário. Vamos aos times. O Santos
Fábio Costa, Maurinho, André Luiz, Alex e Léo, depois Preto. Paulo Almeida, Renato, Diego e Elano. Alexandre entrou na vaga do Diego. Robinho e Alberto, técnico Emerson Leão. Alexandre? É aquele do União de Araras? É o volantinho, né? Ah, o volantinho. O parrudo, forte. Aham, perfeito. SPFC, Rogério Ceni. Quando é que Rogério Ceni passou a ter o Ceni, hein? Era Rogerão, né? Era Rogério. Rogerião, Rafael, Amélie, Jean e Gustavo Nery. Oswaldinho de Oliveira, você fez um trabalhaço, viu? Porra, com esse time. Gustavo Nery deu lugar a Jorginho Paulista, que deu lugar ao Wilson. Júlio Santos, depois Júlio Batista. Voltando de lesão, Júlio Batista, porque era titularzaço do time. Fábio Simplício, Kaká e Ricardinho. Luiz Fabiano e Reinaldo, técnico Oswaldo de Oliveira. Se a linha de zaga não era tão boa, do meio pra frente, timaço. O Santos abriu o placar com Alberto. Kaká fez um golaço de canhota para empatar. No segundo tempo, o avassalador ataque tricolor não funcionou. O Peixe marcou com Robinho e Diego. Depois a gente chega na volta. Jogo de ida, Santos 3-1 na Vila. Fluminense versus São Caetano no Maracanã. Em 2000 já tinha acontecido esse duelo, né? Lá na Grande João Avelange. O assunto da semana, no entanto, não era o Ademar e o seu gol em 2000. Era, sim, Romário, que vinha num período de silêncio, sem falar com a imprensa, desde que agrediu um colega de time, o Andrei, né? Eu tava no Morumbi esse dia, viu? Que loucura. Que sopapo. E assim, Andrei. O Romário, um monstro, né? Mas assim... Eu sou zero de briga, né? Eu não sei matar uma barata, mas ele não deu nem um tapa nem um soco, né? Tem uma hora que você precisa decidir, né? Eu vou esmurrar esse cara ou eu vou... como é que seria? Estapear? Sei lá. Enfim, foi um sopapo. Isso aconteceu num Fluminense 0, São Paulo 6 no Morumbi. Com o Reinaldo errando um pênalti ainda. Em campo, com 36 anos, e numa semana em que treinou com o grupo só a partir de sexta-feira... Você lembra dessas? Não. O Romário com o fisioterapeuta na academia de casa, ele ia só sexta pro treino. O Baixinho... que palhaçada, hein, Baixinho? Participou dos 3 gols na vitória do Fluminense por 3-0. Olha aí, mais um time que tá lá embaixo... tirando a vantagem no jogo de ida, né? São Caetano segundo, perdendo por 3-0 para o Fluminense, o 7º. O Romário deu passes para Magno Alves e Rony fazendo seus gols e depois bateu a falta que terminou em gol de Magno Alves no rebote. Fluminense 3-0. Curioso é que o jogo marcou também a primeira vitória do Flu na história desse confronto, né? Já que o São Caetano, como a gente contou aqui em 2000, tinha se dado bem. 40 graus no Rio, 61 mil pessoas no Maracanã e o Fluminense com Kleber, Flávio, César, Zé Carlos, Marquinhos, Marcão, Marciel, Beto, Ian, Rony e Romário. Entraram Carlos Alberto, Magno Alves e Augusto e o técnico, o Renato Portaluppi. Silvio Luiz que bateu roupa na falta do Romário. Dininho, Serginho, Fábio Santos, Marlon, Claudecir, Magrão, Irinei, Lúcio, Robert e Ademar. Entraram Anailson e Wagner. O técnico era o saudoso Mário Sérgio, que montou um belo time do São Caetano. Vamos ouvir pela matéria da Globo, goleada do Fluminense no Maracanã, 3-0. Vamos ouvir. Pintado com um produto à base de clorofila. A geral com o que sobrou do palco. São as marcas do show da banda de rock Rush na noite anterior. Domingo, hora de outro show. 62 mil tricolores. E o calor de 38 graus não espantou nem Papai Noel. Mas o bom velhinho tricolor veste a camisa 11. Em campo, o abraço no rival da mesma altura, Ademar. A primeira chance foi de outro baixinho, Rony, de cabeça. No início, o São Caetano pressionou mais. O Fluminense errava. Neste lance, Beto perdeu a bola. Robert avançou e chutou. Kleber defendeu. Aliás, Kleber teve trabalho com Marlon, com a cobrança de falta de Ademar. Romário até tentou, mas não decolou no primeiro tempo. No segundo, de novo, a primeira chance foi de Rony.
Magno Alves entrou aos 18 minutos no lugar de Ian. Sorte dele. 3 minutos depois, um toque. E Romário deu um presente a Magno. 1-0. O baixinho é generoso. Recebeu no meio de campo e lançou para Rony, que driblou Claudecir, arrancou e fez o segundo. Baixinho mostrou que não é só goleador, que ele é um craque completo e por 3 vezes ele começou as jogadas dos gols. Ainda falta um. Cobrança de falta. Marquinhos e Beto passaram por cima. Quem bateu? Pois é, Silvio Luiz não segurou e Magno aproveitou o segundo presente. 3-0. Romário foi um garçom competente. E aí fica a dúvida, né? Seria Magno Alves o único jogador desse programa ainda em atividade? É. Quer dizer, não, claro que não. Diego, Robinho, tem uma turma boa, tem a molecadinha. É verdade. Mas me ocorreu isso, já falei uma besteira, já me corrigi, mas... Que coisa, né? Que coisa Renato Gaúcho contra Mário Sérgio de técnicos, né? É, será que tem mais? Deus do céu. Vou prestando atenção aqui nas escalações. Robinho, a gente Diego, vai cantar mais escalação e Magno aqui. Alves. Um por um a gente vai vendo se parou ou se seguiu. Atlético Mineiro e Corinthians, Mineirão. Atlético Mineiro o 6º colocado, Corinthians o 3º. Jogo do David, atacante do Corinthians, marcou 4 gols no Mineirão e o time campeão paulista da Copa do Brasil embalava na hora certa 6-2 para o Corinthians, diante de quase 80 mil pessoas lá no Mineirão. Gil abriu o placar, depois ainda faria mais um. O David fez os 4, como eu já disse. Mancini e Michel diminuíram quando o jogo chegou a estar 2-2 no intervalo. Canta o Galo. Canta Galo. Eduardo parou. Neguete parou. Gutierrez e Elcio pararam. Mancini parou. Cleison, Souza, Paulinho e Michel. Acho que o Michel, não tenho certeza, mas todo mundo parou aí também. Marques parou. O Kim deve ter parado, o técnico Geninho. Em atividade. Em atividade entraram Heraldo, Alexandre e Reinaldo, que parou. Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber. Vampeta, Renato e Fabinho. Gil, David e Guilherme, técnico Carlos Alberto Parreira. Foi o único time do Parreira que jogou bola? Ah, provavelmente. Provavelmente. Esse time era bom de bola. Esse time jogava uma bola. Vamos ouvir a goleada corintiana na Globo, a tarde de David no Mineirão, 6-2. Eu acho que 6-2 elimina, né? Não tinha nem que ter a volta, mas teve. Vamos ouvir. O primeiro ato do espetáculo foi de assustar. Policiais e torcedores do Corinthians entraram em confronto. Mas desde os primeiros minutos, o Corinthians manteve o controle dos nervos. Quem parecia sem rumo, perdida em campo, era o Atlético, como no gol desperdiçado pelo jovem Kim. Faltou atitude, o time borrou na calça e é isso que aconteceu. Numa bobeada de Mancini, o time perdeu a bola. O contra-ataque corintiano foi rápido. Objetivo certeiro. Gil fez 1-0. Esperando bola para ele, posição legal, pé direito, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Acho que alguns garotos sentiram bastante a responsabilidade do jogo. No segundo gol, David teve outra enorme facilidade. Sem marcação, chutou de fora da área, no ângulo. Só no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético respirou. Em apenas 1 minuto, o Galo chegou ao empate com um gol de Mancini, o 14º dele no campeonato. E com Michel batendo cruzado no canto. A dupla Gil e David acertava todas. No terceiro gol, David contou com a falha do zagueiro Heraldo. No quarto, David tocou de calcanhar e Gil mandou no alto. Nós não jogamos hoje. Hoje nós vimos só o Corinthians jogar. Abatido, o Atlético não reagia. E a defesa continuava assistindo ao show de David. Sozinho de novo, sem marcação, ele fez o 5º.
E David ainda ganhou um presentão de Guilherme para marcar o 12º gol no campeonato e fechar o placar em 6-2. Eu fico feliz de marcar 4 gols, mas não é só mérito meu não, acho que é mérito da equipe toda. Não foi a maior goleada na história. E eu tô com o Citadini, viu? O Gil jogava mais que o Kaká. E parar também de ficar pegando no pé de opinião retroativa aí. E quem falou ali que o Atlético se borrou, você lembra? Né? Ele mesmo. É o Calil? Não, o nosso querido prefeito de BH. Que coisa, hein? Alexandre Calil. Se borrou. Que coisa. Grêmio e Juventude no Olímpico, lá no Sul. O único 0-0 do dia, logo entre as duas melhores defesas do campeonato. E o Grêmio atacou mais, jogando em casa, precisando vencer para quebrar a vantagem. Mas a decisão ficou para Caxias, porque o jogo terminou 0-0. Grêmio, Darley, Claudio Miro, Polga e Roger, 3 zagueiros. Um político e um treinador. Um político, um treinador e um açougueiro. Boa. Pedrinho, depois Lauro, Gavião, Fernando, Rodrigo Fábio Gilberto. Fernando Menegaso. É ele? É, né? Fernando Menegaso. É. Rodrigo Gilberto é o Gilberto, Gilberto né? é o Gilberto. Irmão do Nélio. Isso. Adriano Chuva, que é o Adriano Chuva mesmo, e Rodrigo Mendes, que depois entrou o César. O técnico Tite. Diego, Itaqui, Índio, Renato e Felipe Alvim, Fernando Pereira, Marcelo e Michel, Edmilson e Guelfer. Técnico Ricardo Gomes, entraram Mineiro, Fernando Cardoso e Valdo. Você lembra que o Valdo jogou esse brasileiro pro Juventude? O Valdo, tá pensando o quê? Valdo revelado pelo Grêmio, e no Grêmio entrou o Lauro, revelado pelo Juventude. E o Valdo dá pra cravar já aposentado. Já né? aposentado. Em 2019 já aposentado. Parou. Vamos então à volta, já que esse 0-0 não deixou registros na história do esporte bretão, vamos direto e reto para a volta, né? Quartas de final, jogos de volta, e aí o debate sobre a fórmula de disputa ganhava ainda mais força, seguia todo vapor. Por um lado, já se admitia que a mudança para um formato de pontos corridos, com o campeonato começando mais cedo, era bastante provável. Por outro, o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, disse que havia um grupo de dirigentes querendo manter o mata-mata ativo. Brasileirão 2003, a europeia está ameaçado? Interrogação, dizia a manchete da Folha. Não tinha essa interrogação, então isso foi uma homenagem ao Avalone, um outro contador de histórias, né? Um grande. A manchete da Folha de 27 de novembro, quarta-feira, colocava aí, primeiro, colocava ameaça ao formato. E a gente percebe que havia essa associação, né? O campeonato de pontos corridos era semelhante a um campeonato à europeia. Isso fazia parte da narrativa do momento. Enfim. E a gente segue iludido com essa, né? Vamos às voltas das quartas de final. Rapidinho, a fórmula de turno e retorno sem finais era ideal segundo o Código de Defesa do Torcedor. Vale registrar isso. A reunião de dezembro teria a votação dos clubes com peso diferente, variando de acordo com a posição no Brasileiro de 2002. Os grandes públicos do domingo pesavam contra. Muita gente achava que nos pontos corridos o futebol brasileiro ia estar desperdiçando esse momento de casa cheia na disputa em mata-mata. O executivo da Globo, Marcelo Campos Pinto, era favorável ao novo formato, assim como o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. E antes de chegar aos jogos, só lembrar que um texto na Folha do mesmo dia dizia: Fortaleza e Criciúma garantiram vaga na elite do Brasileiro do ano que vem, se não houver virada de mesa. Só para registrar que seguia vivo o fantasma do caiu, mas não caiu. Aos jogos. O Corinthians só administrou a vantagem. O jogo foi no Morumbi, 6-2 começou, 8-3 terminou. O jogo foi 2-1 para o time paulista. Gols de Marcinho e Guilherme, ex-ídolo do Galo, né, o Guilherme. E Mancini para o Atlético Mineiro, o 15º gol dele naquele ano espetacular pelo Galo, do lateral, ala, ponta, direita, esquerda, Mancini. No ABC deu jogo, o São Caetano fez 2-0 no Fluminense, que se segurou no fim. O time paulista bateu o recorde de finalizações naquele brasileiro, 34 chutes no gol tricolor, mas faltou um golzinho para avançar. Tinha dado o Flu 3-0, o São Caetano conseguiu fazer 2-0 na volta. O Mário Sérgio colocou Adãozinho e Anailson no time titular, foi para cima, abriu o placar com o Daniel. Magrão
ampliou na volta do intervalo, mas mesmo com toda a pressão e com o Fluminense fechadinho lá atrás, não deu. O São Caetano caiu fora por um golzinho. Era um time muito bom do São Caetano, viu? Eu lembro bem desse jogo e não me conformava que o Fluminense, apesar de ser um time muito bom também, tinha eliminado o São Caetano. Faltou um golzinho. Em Caxias do Sul, por 1-0, deu Grêmio, gol de César. O time ainda teve chances de ampliar, o time visitante, né? Mas desperdiçou alguns ataques, algumas chances claras e parou também no goleiro do Juventude, o Diego. E o Juventude jogava pelo empate, mas não conseguiu o dito cujo. O tricolor, comandado por Tite, portanto, avançou. O jogo do Morumbi ficou para quinta-feira e Oswaldo de Oliveira, pela primeira vez no campeonato, repetiu a escalação. Melhor, de cara, Luiz Fabiano fez 1-0 para o São Paulo. O Santos voltou para o jogo, Léo empatou, Jean e Ricardinho acertaram a trave por parte do São Paulo e no finalzinho, já com o São Paulo desesperado atrás da vitória, Diego garantiu o resultado santista, 2-1 num contra-ataque, um belo gol do Diego. Santos na semifinal, diante de 64 mil pessoas no Morumbi. Vamos ouvir a matéria da Globo, vitória do Santos. Como diria o outro, um amigo meu, o Rubens, lá de São Bernardo, ganhou na ida e na vinda. Santos ganhou lá, ganhou aqui, foi a semifinal. Vamos ouvir. Lá vem o Santos, um time sem pressa. E lá vem o São Paulo, quer dizer, já veio. A velocidade do ponteiro é a mesma em qualquer pulso. Mas na cabeça de santistas e são paulinos, os 90 minutos de jogo vão ter durações bem diferentes. 8h30 da noite de quinta-feira. Chegou a hora tão esperada. Os dois times já provaram que tem talento para chegar às semifinais. A partir de agora, ganha quem for amigo do relógio, aliado do tempo. O São Paulo quer um gol urgente. Missão para quem conhece o tempo da bola. O artilheiro do campeonato marca com apenas 4 minutos de jogo, Luiz Fabiano. Só que pressa demais vira impaciência. E o São Paulo se perde. Perde gols. E perde Reinaldo, que torce o tornozelo neste lance. Parem os relógios. É intervalo. Será que dá tempo, Jean? Lógico. São 45 minutos, né? Só que Leão deve ter um despertador no vestiário, porque o Santos volta acordado. E Robinho não perde um segundo para mostrar que é bom de bola. Veja que ele faz questão de escapar do pênalti para tentar o gol. Esse time tem talento. Não é o Santos de Pelé e Coutinho, mas é o Santos de Léo e Robinho. Na tabelinha, Léo empata. O São Paulo está aflito. Uma bola nem sai, a outra chega. O relógio corre veloz, feito uma arrancada de Robinho. Não há mais tempo, nem pontaria. Jean acerta a trave. Ricardinho também. Leão quer saber, quanto falta? Quanto falta? Oswaldo sabe o quanto dura uma agonia. Os últimos segundos guardam a última surpresa. Gol do Santos. 2-1. Em terra de Kaká, Diego é rei. É o Santos na semifinal. O São Paulo, e principalmente o Morumbi, me dá muita sorte. Eu sabia que eu ia fazer um gol hoje. Se viu pra provar. Quem fala muito antes do jogo, às vezes não faz nada. Apesar de ser jovem, nós somos jogadores, nós somos bons jogadores. Para jogar na equipe do Santos Futebol Clube tem que ter qualidade, então mostramos mais uma vez que a gente tem qualidade, graças a Deus. A seu modo, o tempo fez justiça. Premiou a torcida, que espera há muito mais tempo. Essa é aquela hora que Eram forgados, moleque, né? Exato, é a hora que apareceu o boa tarde no cantinho da tela, né? E aí sim, do Globo Esporte. Tinha que botar a camiseta, né? Pra ir pra escola meio correndo, né? Bons tempos. Semifinais. Semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para o Maracanã, o Fluminense tratou logo de cortar o barato da diretoria corintiana. O duelo era esse, Fluminense contra Corinthians. E aí os corintianos imaginavam uma nova invasão ao maior estádio brasileiro,
como foi em 76. Fazendo uso do regulamento, no entanto, a diretoria tricolor preferiu não ser boazinha, como... Não ser tonta. Como o Francisco... Foi o Horta, né? O Horta. Francisco Horta foi anos antes. E destinou só 10% das entradas para os paulistas. Cerca de 8 mil, portanto, dos ingressos à venda. Para Santos, Tite dava Grêmio e Santos do outro lado. Tite estava preocupado com a defesa. O zagueiro Roger, o ala esquerdo Gilberto e o volante Gavião estavam suspensos. Um risco, portanto, para a melhor defesa daquele campeonato. O Tinga, machucado, era outro desfalque para o jogo de ida. Outro assunto importante naqueles dias eram as vagas na Libertadores. O Santos, que havia frustrado o retorno do São Paulo ao torneio continental, se via a um confronto de voltar a jogar o torneio depois de 20 anos de ausência. Eram 3 vagas, né? Eram 4... 3 no Brasileiro mais a Copa do Brasil, certo? 3 no Brasileiro mais a Copa do Brasil, portanto, isso. Portanto, o Santos, ou ele era finalista, ou ele terminava o campeonato em quarto. Isso. E aí não jogaria a Libertadores, né? Acho que era essa a lógica. Aliás, as vagas podiam valer para a primeira fase, né? Aí já aliviava um pouco. Sim. São Paulo ganhou a primeira fase, podia ter uma vaga direta. Podia. E os 2 finalistas, se não fosse o São Paulo, sei lá. Sei lá. Isso tem por aí, né? Tem campeonato que antes do playoff define vaga, né? Sim. Jogo de ida. Jogos de ida, aliás. Domingo, 2 de dezembro de 2002. A mística do mata-mata em tempos de discussão por pontos corridos seguiu forte e o Fluminense e o Santos, os dois, venceram seus jogos para, mesmo com pior campanha, ficarem a um empate da final. A imprensa repercutia o feito. Nunca na história, uma final de brasileiro nesse formato teve times que vieram tão de baixo na tabela jogando uma final. O que essa reportagem, o que esse levantamento queria dizer? Flu e Santos tinham ficado nas posições de número 7 e número 8. E nunca, nesse formato de quartas de final, uma decisão tinha levado times tão lá debaixo da tabela. Mas 96 foi parecido. O Grêmio era o 6º, a Portuguesa era 8ª. Mas 7ª e 8ª era demais. Eram os 2 últimos ficando lá em cima, caso a final fosse Flu e Santos. No Rio de Janeiro, 56 mil pessoas pagaram para ver o gol de Romário. E a dancinha maliciosa de Romário aos 31 minutos do segundo tempo. Saudade do Romário, hein? Saudade. Domingão ver o Romário assim. E vocês que acham que a gente é só saudosista bobão, tem quem acha. Tem quem acha que a gente é saudosista legal. Tem gente que acha que a gente é bobão. Mas tem bobão de todo tipo. Tá tudo bem. A gente já deu risada aqui do Romário dançando e do Romário faltando em treino. Não significa que o Neymar pode fazer o mesmo, tá? Cada caso a gente conversa de acordo com o caso, com o personagem, porque não é matemática, tá? Opinião, juiz de valor não é matemático. Se eu não vier gravar e você me ver sambando, o bagulho vai ficar pequeno. Então cada um é cada um. 31 do segundo tempo, gol do Romário, 1-0 Fluminense diante do Corinthians. O time do Renato Gaúcho teve um trio de ataque nessa partida. Rony, Romário e Magno Alves. Bom ataque, hein? Bom ataque. E venceu o time seguro do Parreira, à época já sendo sondado, para voltar para a seleção brasileira. Dizendo ele, o Parreira, preferir o cargo de coordenador. O Brasil ganha a Copa, tem um puta campeonato brasileiro e a ideia é trazer o Parreira. É difícil, né? Complicado. Foi naqueles dias, aliás, que o Ricardo Gomes foi anunciado como técnico da seleção olímpica, uma passagem horrorosa. Um dos maiores fiascos da história dos torneios de janeiro, eu diria. Dúvida. Foi um verão lamentável. O jogo foi disputado sob muito calor, mais lento no primeiro tempo, com o Fluminense indo para cima no segundo, principalmente com a entrada do Carlos Alberto. O Corinthians tinha Scheid na zaga, substituindo Anderson, e o Corinthians perdeu um pênalti no fim. O cansado Guilherme desperdiçou debaixo de muito calor. Vamos ouvir o Luiz Penido na Rádio Tupi com o gol de Romário. Flu 1-0 abrindo a semifinal. Obrigado, então a virar pra ponta direita, sobe de novo, ia pra matar a bola no peito, botou no terreno, cruzou pro Rony, matou, tocou pra Romário, vendeu, guardou.
Tá louco, Penido? Que é o ponto corrido e que é o mata-mata, né? Você sabia que o Fluminense ganhou 2 brasileiros outro dia, né? Sim. E esse é o melhor Fluminense que eu vi, esse aí do Romário. É o Fluminense que eu mais me lembro, assim, porque o jeito que ganhou do São Caetano e o jeito que ganhou do Corinthians, né? Com o Romário muito decisivo e com aquela coisa do Maracanã lotado, debaixo de muito calor, me marcaram muito essas 2 vitórias. Tecnicamente, talvez não era melhor do que o Fluminense, que foi campeão outro dia, né? Mas... maluco, né? Como alguns jogos marcam bastante. Enquanto isso acontecia no Maracanã, na Vila Belmiro, o Santos fazia 3-0 no Grêmio. Mais uma vez, o Santos no jogo de ida fazia uma vantagem legal, usava a Vila Belmiro para reverter a vantagem. E podia até ter sido mais, viu? Foi 3-0, o famoso fora o baile. O Alberto marcou 2 vezes, o Robinho fez mais um. Acabou, inclusive, por causa do gol, na comemoração, como assim, irritando o goleiro Danley. O Danley também se irrita com tudo, né? O Danley saiu dizendo que o garoto santista precisava se proteger, ou logo iriam quebrar-lhe a perna. Que brabão, hein, Danley? Pior ainda, o Anderson Polga, um dos líderes daquele time gremista, pentacampeão do mundo com a seleção, foi expulso. E o Claudio Miro levou o 3º cartão amarelo. Fudeu. Então, sem a zaga, né? Teria que reverter sem a zaga no jogo de volta. Nivaldo Prieto, então empregado CLT da TV Record. Comentários de Paulo Calçade, nos tempos em que não tinha essa coisa de La Macia. Ele era o filho do Milton Neves. Lembra? Por causa da cabeça, né? Grande Calçade, comentando na Record. Primeira partida da semifinal aqui na Vila. 0-0 Santos e Grêmio. Prende a bola Alberto. Leva no pé esquerdo, bateu pro gol! Santos, 0 para o Grêmio, Paulo Calçade. E ele conseguiu se livrar da marcação, porque são 37 minutos de marcação no Alberto. Ora o Adriano, quando ele sai da área, pode sair um Claudio Miro, um Polga, e ele fez uma jogada daquelas, Preto, que parece que só acontece em jogo de decisão. Ó o lançamento para o Maurinho. Elton na marcação em cima dele, o Maurinho tocou no meio, Renato bateu o desvio. Santos, 0 para o Grêmio, Paulo Calçade. E ele está inspiradíssimo, um lindo gol de fora da área, agora esse de letra, ali em cima da risca da pequena área, numa jogada que o Santos fez muito bem durante todo o primeiro tempo. O Maurinho pelo lado, aberto, criando, passando, e o Alberto desta vez não desperdiçou. Ele saiu... Tá bom, né? Pulei o 3º gol, Paulão. Vamos à volta das semifinais. Quarta-feira, 4 de dezembro, e o Brasil conhecia os times que fariam a última final de Campeonato Brasileiro. Deu Corinthians e Santos. O time de Parreira tinha a melhor média de passes e de acertos por jogo, era o time menos faltoso e chegou à decisão com 15 vitórias e 48 gols marcados em 29 jogos. Já o time de Leão teve tempo para preparar o time depois das eliminações precoces do primeiro semestre. Era o time que mais finalizava e que mais desarmava no Brasil. Chegou à final com 14 vitórias e 54 gols. Vamos registrar aí a volta de Corinthians e Flu. Doni, Rogério, Scheid, Fábio Luciano e Kleber, Fabinho, Vampeta e Renato, David, Guilherme e Gil. O Fluminense com Kleber, depois Murilo, César, Zé Carlos, Augusto e Flávio, Marcão, Beto, Zada e depois Márcio Brito, Marquinhos, Rony, Romário, depois Magno Alves. 60 mil pessoas no Morumbi para Rony abrir o placar, Gil empatar ainda no primeiro tempo, pouco antes de Romário sentir a coxa e deixar o campo. Na volta do intervalo, Guilherme marcou 2 vezes, Rony diminuiu, jogaço no Morumbi
Corinthians na final, 3-2. Vamos ouvir a matéria da Rede Globo. Coringão na final do Brasileiro 2002. É a primeira partida da... Opa! 8h33 da noite. Morumbi, 9h20 da noite. 60 mil sofredores. Quando Guilherme move a bola pela primeira vez, o Corinthians tem 90 minutos para fazer o que não conseguiu nos 7 confrontos anteriores com o Fluminense: vencer. Quando Guilherme rege o estádio, ele não imagina que logo aquelas vozes se calariam. Nervoso, o time paulista se atrapalha sozinho. Até Parreira se agita além do normal. E já que sofrimento pouco é bobagem, aos 20 minutos, Zada arranca e passa. Romário ajuda até quando não toca na bola. E Rony bate. E Rony dança ao som da única música que se ouve agora no estádio. O Corinthians tinha 90 minutos para fazer um gol. Agora tem 70 para fazer 2. Guilherme tenta a bicicleta. Não consegue. Mas a sorte não tarda. Romário dispara. É o último pique no campeonato. A expressão contrariada, a mão na virilha, o fim. E o começo da virada. Rogério cruza e Gil de cabeça empata. 1-1. Ainda não é o bastante. Faltam 45 minutos. Falta um gol. Kleber tira a bola de Rony, toca para Gil. Depois recebe de volta e passa para Guilherme marcar. 2-1. Gil tocou no Kleber, olha o Corinthians chegando. Ajeitou o cruzamento, a bola batida. Tem beijo. Jogou demais o Guilherme esse jogo. Pois é, tá aí a virada do Corinthians. Em Porto Alegre, o Grêmio fez 1-0, não foi suficiente, claro. O Santos foi a final. Chegamos na última parte, Leandro, e a minha finalíssima, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos, final paulista, e desde 1993 isso não acontecia. 94, né? 94, desde 93 o estado de São Paulo tinha presença ininterrupta em decisões de campeonato brasileiro. 2 títulos do Palmeiras, além de um vice, 2 do Corinthians, 2 vices do São Caetano, vice do Santos, vice da Portuguesa, e agora um clássico voltava a decidir o campeonato brasileiro. Os destaques pré-jogo, Paulo Júnior. O primeiro deles, Guilherme chega com moral. O atacante bateu um recorde acumulando 17 gols em jogos válidos por quartas, semis e finais de Brasileiro, superando os 16 de Zico. O Santos tentou levar a final para Vila Belmiro, mas no fim topou fazer o jogo de ida também no Morumbi, com 70 mil ingressos divididos metade. O técnico Leão queria o jogo na Vila, mas a renda valia a pena, e o Peixe lembrava também que os 2 últimos títulos importantes, o Paulista de 7-8 e o Paulista de 8-4, tinham sido conquistados exatamente no Morumbi. Do lado corintiano, o Vampeta provocava. Vamos fazer uma moqueca de peixe na final. Foi boa, pô. Vampeta, que saco, velho. É que jogava muito, né? Jogava muito o Vampeta. Ele tava contundido, né? O Vampeta tava contundido. E também dava pitaco sobre o meia Diego, craque santista. Chamava ele de gato, né? Achava que ficava impressionado com a beleza do meia adversário. Um fanfarrão. Mas eu falei que o fanfarrão craque, como foi o Vampeta, a gente... Tudo bem. O problema era o Roberto Brum, né? Você lembra do Roberto Brum? Pois é, lembro. Quem nunca viu Fabiano Heller? Você lembra que ele fez o funk do Fabiano Heller? E o Vampeta, a coisa era uma brincadeira, porque circulava a boca pequena que o Diego tinha adulterado o documento. Então era a brincadeira dúbia. Perfeito. No Santos, Maurinho e André Luiz cumpririam suspensão. Um expulso, o outro pelo terceiro amarelo. Preocupações aí pro Leão.
Técnicos, 2 pontos. Reportagem da Folha destacava que a final do Brasileiro voltava a ter super técnicos. Tanto Parreira quanto Leão eram ex-comandantes da seleção brasileira e também já tinham títulos nacionais no currículo. 2 nomes fortes, portanto, depois de nomes como Oswaldo Oliveira, Humberto Ramos, Genin e Jair Pisserni ficarem no caminho. A última final, com técnicos da amarelinha, com ex-técnicos da amarelinha, tinha sido em 91. Parreira versus Tele. A Folha de São Paulo também trazia outra matéria interessante. 13 jogadores na final tinham no máximo 23 anos, ou seja, 7 santistas e 6 corintianos. À época o jornal estava arriscando a escalação do Anderson no time. Eram jovens. Muita gente, né? Muita 13 gente. Caras com idade olímpica numa final de Brasileiro. Chegamos no jogo. Fábio Costa, Michel, Preto, Alex e Léo, Paulo Almeida, Renato, Diego, Elano, Robinho e Alberto. O Leão não mexeu no time. Sem substituições. Que loucura. Muito bom, né? Doni, Rogério, jogou Scheid, não Anderson. Fábio Luciano e Kleber, Vampeta, Fabrício, Renato, David, Guilherme e Gil. Entraram Leandro, Gianecchini e Marcinho. E só deu Santos. O Alberto abriu o placar, levou o terceiro amarelo quando simulou um pênalti e desfalcou o time na volta, mas fez o seu no jogo de ida. E perto do fim... O Renato fez o 2-0, perto do fim, um gol do Renato, um passe do Diego, se não me engano, foi suficiente para que o Santos... não só jogasse pelo empate na volta, mas jogou podendo até perder por um gol. Não, esse é o Ulisses Costa, esse né? É o Ulisses Costa. Oscar Ulisses é quem vai. Ulisses, Santos 2-0. Palhinha aí. A bola, Guilherme, passe errado. Tá de presente para Léo domina. Sai pro Santos, toca para Renato no peixe, vai para ataque, lançando o comando para Alberto, volta para Diego, pouco depois da metade do campo, mas o Santos está em velocidade. Diego adiantou para Alberto, sai o goleiro Alberto pro gol! Isso aqui é futebol. Gol do Santos do Morumbi, Alberto! O centroavante, o camisa 9! É que o hino do Santos é o outro, hein? É o outro. Pam, param, param. Jogo de volta, clima quente na semana, claro. Diego dos Santos foi acusado de racismo por jogadores do Corinthians. Ele teria chamado Renato e David de macacos. O santista negou, os corintianos estavam revoltados com ele. Acusaram também o Diego de debochar de rivais depois de alguns lances no jogo. No fim, ao menos pelo que a minha pesquisa alcançou, esse caso não avançou, ficou mesmo na reclamação dos jogadores do Corinthians aos microfones. E agradeço a sua fineza, né, Paulo, de consertar aqui. Com certeza, quando eu falei do Vampeta chamando o Diego de gato, ele tava falando só da adulteração de idade. Mas acho que tava falando dos dois, tava brincando. Entendi. Se foi isso, ó. Se não, obrigado, você consertou muito bem aqui a minha... Mas eu li porque a palavra gato facilita, né, essa brincadeira, né? E o Diego realmente é um homem bonito. Aí depende do ponto de vista, né? Depende. Porque toda beleza depende do ponto de vista. Pois é. 75 mil ingressos vendidos para o duelo da volta no Morumbi. Logo no segundo dia de venda, já estavam esgotados. Era quarta-feira, o jogo era só domingo, hein? Já não tinha mais ingresso. Tempos áureos dos cambistas, tal qual já observado no jogo de ida. E o nosso amigo Pedro Asbeg, já em São Paulo, para gravar o curta-metragem Dogão Calabresa, do lado de fora do estádio nesse jogo. É legal que as pessoas chamam de dogão, mas eu nunca vejo a pessoa falar dogão. Eu nunca falei dogão, essa palavra. Dogão. De fato. Ainda sobre a história mata-mata versus pontos corridos, a Globo voltou a defender o formato de playoffs no final de semana da finalíssima. A emissora dizia que o novo calendário com 8 meses para o campeonato podia deixar a disputa pouco atraente e a Globo pedia turno, retorno e finais. Como precisaria de muita data para fazer um campeonato desse tamanho, a Globo admitia não ter as quartas de final. Primeiro turno, segundo turno, semi e final. Eurico Miranda, esse sim um veiaço de guerra,
obviamente era a favor do mata-mata, ele aprovava, assim como outros cartolas também. Meu sonho era ver o Eurico Miranda no programa da Tata Werneck falando com um boquinha de cu. Falando, ia ser bom. E trocando a marcha, né? O Robinho falando, trocando a marcha, foi muito bom. Tá? O Datafolha fez uma pesquisa na cidade de São Paulo no início de dezembro e deu empate. 37% das pessoas preferiam os pontos corridos e o 36% estavam com o mata-mata. Os outros 25%... Uns babaca, né? Os outros 25%. Dezembro de 2002, meu amigo. Você tem que preferir alguma coisa, velho. Cacete. Pra mim dá na mesma. É brincadeira. Enfim. Boca aberta, viu? 17 de dezembro de 2002. Dogão Calabresa na área. Joga aí no YouTube, no Porta Curtas. O bicho pegando. Corinthians e Santos no Morumbi. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. O Jorge Harrison esmerilha, mas a gente tem que dar crédito pro o baixista, manda muito bem também. Manda bem, Faz né? a famosa almofada. E o japonês que fez a mesa de som e esse fone aqui também é brincadeira, né? O Corinthians teve Anderson no lugar de Chay, de Fabinho na vaga de Fabrício, que vacilou no segundo gol santista. E no segundo tempo, o Parreira tentou, além do Fabrício, o Marcinho e o Leandro. Era o Corinthians no seu último jogo da temporada. O Santos contou com a volta do Maurinho e também do André Luiz, mas o Diego se machucou logo aos 10 segundos, assim... Machucou no tosse. Machucou no apito inicial e deu lugar ao Robert Louquinho logo no início da partida. E há quem diga que o Robert acertou o time, né? Saiu camisa 10 e meu pai falou, ganhou porque o Robert acertou o time, velho. Puta que pariu, machucou. Sempre tem alguém, né? Bom era o Robert. Enfim. Embora o Robert fosse bom, né? Bom pra cacete o Robert, mas pô, o Diego machucar não acerta time nenhum, caramba. O Michel entrou no segundo tempo, o Alexandre também entrou, o volante, e substituindo o titular William, e assim o Santos performou. De camisa listrada, calção branco. O William é o único jogador que eu vi ser vaiado, não por questões de rivalidades, num jogo de amigos do Robinho. Eu vi o William ser vaiado. O Batoré? O Batoré. Perfeito. E foi um jogaço. O Guilherme parou no Fábio Costa e o Robinho abriu o placar aos 37 do primeiro tempo de pênalti depois das famosas pedaladas pra cima do Rogério. O goleiro santista fechava o gol, mas aos 30 da segunda etapa o David empatou. Depois o Anderson virou e quando o alvinegro paulistano precisava só de um gol, Robinho tocou pra Elano empatar aos 43 e Robinho na ponta esquerda puxou pra dentro, rolou pro Léo virar aos 47. Santos 3, Corinthians 2. Que jogaço, aço. É um jogo que eu guardo com muito carinho na memória, viu? Foi um jogo muito legal de se assistir. Você lembra da Vitz Convenção? Tinha em São Bernardo? Opa! Pois é, eu prestei vestibular esse dia e saí com pressa pra ver o jogo. E quando cheguei em casa, falei, agora... Cheguei em casa assim com 3 minutos de jogo. O Diego já tava fora. Falei, agora eu vou assistir essa final. Só que quando eu saí pra fazer a prova, aquele Vitz Convenção de Limão que eu comprei pra ver a final, tinha deixado no congelador, rapaz. E congelou, tava congelado. Achei que você ia falar que acabou a luz, cara. Não. Porque na minha casa acabou a luz em 2 finais de Brasileiro. A minha acabou a luz na final de 99, Corinthians e Atlético Mineiro. A minha acabou no Grêmio Português e no Palmeiras e Vasco. Caramba. Mas tem que privatizar mesmo. Tem que privatizar essa porra toda. Só fui tomar a minha Vitz Convenção no segundo tempo. Deixa ela na pia lá escorrendo, né? Perdendo gelo. Enfim, vamos lá, Galvão Bueno. Galvão Bueno deve ter congelado champanhe muito na vida também. O título santista na narração do Galvão. E depois, quando você cansar do Galvão, que o áudio deve ser longo, você cola no Zé Silvério narrando as pedaladas do Robinho. Todo o campeonato assim, para sair na boa, tocando, para tentar o contra-ataque. Mudar isso em 90 minutos, mesmo que tenha tido uma semana, é muito difícil. Por isso o desespero do Parreira que não está conseguindo. E partiu Robinho. Encara a marcação, sambou pra lá, sambou pra cá, botou na frente a pênalti.
Pênalti do Rogério em cima do Robinho. O menino craque passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá. Quando botou na frente veio o joelho do Rogério. Arnaldo César Coelho. Pênalti claro O Rogério foi entrando para dentro da área, estava lá fora da área, foi entrando, ele foi levando, e quando tocou a bola na frente, ele com o joelho direito, veja na repetição, toca o joelho, pênalti bem marcado, e o Simon em cima marcou. Tem que se destacar o Simon. Tem gente que critica porque gosta de criticar. Tem gente que fala porque acha que, ao invés de acionar o cérebro, é melhor ligar a boca. Que saco. O Simon é um grande ato. O fato que está em cima do lance, amigo. Olha, torcedor do Corinthians chorando ali. É Robinho quem vai para a cobrança. Ele e o Doni. Ele estava milimetricamente em cima do lance. Robinho na cobrança. Ele e o Doni. Pode dar um passe imenso o Santos para a conquista do título. 37 minutos. Partiu Robinho, bateu. Gol! Esquerda para Robinho na pé, Robinho, William vem por dentro, aquele direita, fica Landa, ele passa o pé na bola, para lá, para cá, pintou, limpou, é pênalti! E o Rogério assumiu o pênalti! Na hora que o Robinho passou o pé na bola, para lá, para cá, Rogério passou-lhe o pé e levantou as mãos à cabeça! Só o Fábio Luciano que foi reclamar e toma cartão amarelo num pênalti claríssimo, até a família do Rogério marcava. Leandro Quesada. Torcida do Corinthians calada aqui no Morumbi, pênalti, e o próprio Robinho vai ajeitar e vai bater José Silvério. Robinho tomou distância, correu, bateu, gol! Com todo respeito às organizações Roberto Marinho, o trabalho da mesa de som da rádio é sempre melhor, né? Sempre melhor. Entra no tom, né? A marcha do hino. Vamos fechar? Foi um bom campeonato, Paulo Júnior. Pela primeira vez, uma média acima de 3 gols per capita. Rodrigo Fábio e Luiz Fabiano foram os artilheiros da competição. Jogava muito o Rodrigo Fábio. Bom. Palmeirense pra caramba. Você que é palmeirense, o Paulo Júnior, sabe? O Rodrigo Fábio é muito palmeirense. Se ressente por não ter jogado no clube. Se ressente, era só ter ido. Era só ter ido. Só ter ido, porra. Se ressente, eu me ressinto, cacete. Nunca tive uma chance. Ele em 99 quase veio, né? Pra jogar Libertadores. A seleção da Bola de Prata da revista Placar performou com Diego bom do Juventude, Mancini, muito bom, Alex, muito bom, Fábio Luciano, muito bom, Atirson do Flamengo, ótimo, Tinga, muito bom, Fábio Simplício, bom, Ramon, regular, Kaká, ótimo, Robinho, espetacular e Gil, ótimo. Faltava, hein, um jogo de a seleção da Bola de Prata contra alguma outra coisa aí. Faz um outro time da CESP, né? Qualquer merda, né? Bola de ouro pro Kaká e as estatísticas da Folha ainda destacaram. Aí vem a Folha, né? Almir, do Botafogo, melhor passador do campeonato. Do Lanterna Botafogo. O Marcinho, ele mesmo, do Figueirense, rei dos desarmes. É a típica contratação do Palmeiras, né? Traz lá o caçador. Ademar, do São Caetano, que treinava chutando bola de areia. Essa é uma das cascatas maravilhosas. Eu nunca vou esquecer o dia que meu pai falou: pô, o São Caetano tá foda, hein? Passou o Ademar no Jornal Nacional. Aí, porra. Aí a matéria era o Ademar chutando bola de areia. E Araújo, cracaço de bola. Nossa, que jogou Araújo. Foi o jogador com mais dribles no campeonato. Num tempo em que se driblava mais, tenho a impressão. Os atacantes eram mais insinuantes. E o Serra Dourada era um latifúndio. Era um acre pra cada campo. Que loucura. O zagueiro não falava com o atacante nunca, né? Do mesmo time ali. Pois é, o Zezé, meu professor lá no Palmeirinha de São Bernardo, falou que jogou no Serra Dourada e ele driblou o zagueiro e chutou. Quando viu, não era meia lua, era o meio campo.
Chutou do meio campo. Deve ser mentira, né? Mas o campo chegou a ter 120 e poucos, né? Sei lá. Loucura. Enfim, no fim das contas, como a essa altura a gente já sabe, né? Em 2019, passou a decisão pelo mata-mata na reunião de terça-feira pós-final, né? Acabou a final, vamos conversar? Vamos! O Clube dos 13 contrariou a Globo, bancou a mudança e o São Paulo apresentou a proposta dos pontos corridos. Juvenal Juvencio, Deus o tenha. Deus o tenha, último lugar, descanso e paz e conforte à família, sempre disse que o time que tiver melhor planejamento vai ser campeão. E o orçamento também, né, Juvenal? Os clubes votaram em bloco, o Eurico Miranda comprou briga, disse que o sistema era um suicídio para o futebol brasileiro, a Globo falou que depois ia negociar direitinho, direito de televisão, que ia baixar os direitos, né? Aquelas coisas. Sem final vai cair a audiência. Aquelas coisas de... terrorismo, né? Terrorismo. Ó o dinheiro, vai acabar o dinheiro. Tava desanimada, tava contrariada, enfim, aquela coisa que a gente conhece. Mas a que eu mais gostava é aquela, ó que bom agora, em abril você já compra ingresso pro jogo de novembro. Tá super rolando isso, né? Sobre as vagas, foram mantidos 24 clubes, com só 2 posições para acesso da Série B. O presidente do Botafogo, finado Bebeto de Freitas, né? Sim. Morreu o Bebeto de Freitas, né? Morreu. Disse que não apoiaria uma virada de mesa, mas que esperava 4 vagas para quem viesse da segundona. De fato, a Série B foi bastante apertada, só 2 subindo por quadrangulares. Deu Palmeiras e Botafogo na Série B de 2013. Chegou-se a ventilar ainda uma ideia de playoff da sobrevivência, mais ou menos como tem na Europa, né? Do terceiro da Série B ter um jogo para subir, mas a decisão final foi de 2 vagas apenas subindo. Estava num processo de redução de clubes, né? O Brasileirão, para chegar nesse formato que eu considero apertado. Acho 20 pouco. Acho pouco pro Brasil, acho, né? Se qualquer país aí tem 18, 20, aqui podia ter um pouquinho mais, mas é o que tem para hoje. Leandro e a mim já são 17 anos desse muito bom fim de Brasileirão. Gosto muito da reta final de 2002, foi muito legal relembrar os jogos. E a gente, engraçado, né? A gente conversou, as nossas reuniões de pauta rápida por computador, né? A gente prometeu tentar fazer os programas um pouco mais curtos, né? Esse que eu vacilei. Não, você não, é a gente. Aqui é um time, viu, Paulo Júnior? Mas eu botei muita matéria. Tem muito o show, a Bassan, tem a patota toda. Mas foi um bom programa. Se você chegou até aqui, viu, companheiro? A gente agradece muito. Já que você falou de mesa de som de Santos, de rádio e TV, eu separei aqui. Quando a Rádio Globo tinha umas vinhetas bala pra cacete, essa era a vinheta do Santos Futebol Clube. Que beleza, hein? Tchau, Paulo Júnior. Mas quando subiu o som, tinha um velho pra falar: o hino não é esse. O hino é outro, mano. Esse é o. Como é que é? Leão do Mar? Leão do Mar. Ah, cascata. O hino é quem quiser que seja o hino, rapaz. Musicaça, hein? Não lembrava, hein? Boa lembrança, hein? Valeu.